Ah, mas todo mundo ouviu aqui. Bom, vamos lá, gente, vamos começar, né? Olha, então, para não ficar assim, porque nós ficamos assim muito tempo sem estudo, né? Esse estudo, para a gente não ficar desconectado, no parágrafo segundo, que fala das manifestações visuais, eu vou dando uma, assim, uma pincelada, qualquer coisa vocês podem me interromper e ajuda, até a gente chegar à hora que fala da transfiguração. Não, mas foi, a gente não chegou na transfiguração, foi antes um pouco. Então, nas manifestações visuais, o que Kardec vai nos dizer aí? Vocês me ajudam, viu, gente? Por favor. E, por sua natureza, o estado normal, o perispírito é invisível. Então, só para lembrar, né? Todos nós somos espíritos, e encarnado nós temos um corpo, desencarnado não, mas encarnado ou desencarnado temos o perispírito. Confere, gente, é isso, né? E esse perispírito, ele é invisível. Então, por exemplo, eu estou vendo vocês, eu não estou vendo o perispírito. Se eu olhar no espelho, eu também não vejo o perispírito. Só que se um espírito for se manifestar, se ele for se tornar visível para nós, que há possibilidades, ou para o médio vidente, ou no caso da materialização, aí ele vai usar o quê? Ele vai usar o perispírito. Porque o espírito, por si, não tem como se manifestar, né? Ele é uma chama, ele é uma luz. Então, ele vai usar o perispírito. E o perispírito, ele tem uma infinidade de fluidos que possibilita essa manifestação, né? Eu dei uma lidinha aqui, mas vocês me ajudam aí, viu? Ô, Ana, por favor, ajuda aí. Então, esses diferentes estados do perispírito são resultado do quê? Não é o perispírito em si, é a vontade do espírito, porque quem comanda tudo é o espírito, que é o ser inteligente, né? Então, vamos imaginar, né, que um espírito queira se fazer visto aqui por nós. A gente sabe hoje que tem até esse recurso. E aparece uma tela ali. Eu não preciso nem adicionar, ele já aparece. Se for permitido que todos nós vejamos, vamos imaginar isso. O que ele fez? Ele usou do perispírito, dos recursos do perispírito, para se fazer visível. E para isso tem que ter a vontade do espírito, que é o primeiro parâmetro. E tem que ter permissão também. Tem que ter permissão divina, porque imagina, gente, se todos os espíritos quisessem e pudessem se apresentar aí a qualquer hora, para qualquer pessoa, em qualquer lar, em qualquer ambiente religioso, seria um caos, não seria? Vamos pensar, né? Então, tem que ter a permissão. Então, são essas duas, tem que ter a vontade do espírito, mas tem que ter a permissão divina. E é claro que todos nós encarnados também doamos esses fluidos. Então, há alguns tipos de manifestações que precisam de fluidos de algum encarnado. E que, às vezes, não é do ambiente em que está, ele pode pegar dos vizinhos, né? De algum outro ser, né? Vou parar para ver se vocês falarem aí, para vocês me ajudarem, se eu não estou falando bobagem. Não, Eu dei está uma ótimo, lidinha. Aline, é isso mesmo, que eu entendi é isso. Né? É. Então, isso aí ele fala no item 16, e no item 17 ele vai falar assim, que as manifestações visuais são mais comuns durante o sono. Eu acho que todos nós aqui já tivemos. Eu já tive, assim, durante o sono. Então, não é mediunidade de vidência, claro que não. Porque a gente sabe que nem todo sonho também é encontro com o espírito, viu, gente? Que às vezes é o sonho fruto só do nosso inconsciente, para a gente poder elaborar as nossas dificuldades, as nossas dores, né? As nossas confusões, as nossas encrencas. Então, às vezes, o sonho é isso. Mas, às vezes, o sonho é o encontro real com o espírito que nós amamos, né? Com
ou às vezes algum mentor que vem nos ajudar, nos orientar numa dificuldade. Comigo já aconteceu, não muitas vezes. Às vezes eu fico assim preocupada com alguma coisa e em sonho parece que eu encontro com alguém que fala e depois eu acordo e eu lembro daquilo. Outro dia mesmo aconteceu comigo, eu acordei e lembrei uma frase, só que eu ainda falei para o Tonho, nossa, eu tenho que deixar assim um lápis, uma caneta, um papel para anotar, porque se demora eu esqueço. Aí eu esqueço. Às vezes quando é uma frase, alguma coisa. Se é uma ideia, ainda fica mais fácil, né, de lembrar. Aí ele fala aqui também no 17 que as aparições já são em estado de vigília. Kardec cita vários exemplos na obra dele. No Céu e Inferno mesmo, nós vemos muito, né, sobre isso. E tem também, às vezes, quando o médium é vidente, ele vê, só que aí é só ele que vê. Só que se for uma materialização, aí todo mundo vê. Mas isso é comum? Não, não é comum. Porque a materialização precisa de ectoplasma, tudo é muito mais complicado, né? Não é comum. E que essas visões, às vezes, ela começa como assim, como se fosse um vaporzinho, um vapor, isso tudo são os fluidos. E quase sempre a manifestação é só do busto para cima. Você não vê muito a parte de baixo, da cintura para baixo. Porque às vezes até é difícil, eu não sei, né, por quê. E às vezes começa aquela forma esbranquiçada e vai se manifestando os contornos, vai formando o rosto, às vezes assim até o busto e pronto, né? E aqui também, nesse 18, Kardec nos diz assim, que às vezes um espírito, ou para se fazer reconhecido, ele se manifesta, vamos supor, com alguma dificuldade que ele teve na Terra. Vamos supor que ele fosse manco, né? Uma dificuldade na perna, ele pode se apresentar assim. Não é porque ele está assim ainda, mas para se fazer notar, olha, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Vocês podem ter certeza que sou eu mesmo, né? Por exemplo, vamos lembrar do Divaldo, quando ele dá a manifestação do Bezerra, nem sempre. Acho que todos vocês já viram, né? Uma vez eu vi uma transfiguração parcial, acho que foi, não sei se foi no Pestalozzi ou no Judas, mas já vi pela internet, nunca é total, mas é parcial. O Divaldo, ele tem, hoje ele está mais velho, né? Mas na época ele era mais jovem, mas mesmo mais velho, ele tem uma expressão tão bonita, né, gente? Ele vai ficando meio assim, parece que o rosto vai ficando meio igual de velho mesmo, sem muita articulação, vai ficando mais rígido, e é quando o doutor Bezerra se manifesta. Porque o doutor Bezerra desencarnou mais velho, mas ele poderia se apresentar como jovem? Claro, doutor Bezerra pode, né? O espírito já com bastante elevação espiritual, mas por que ele se apresenta assim? Para se fazer reconhecido. É como se fosse a marca dele, né? Ele escolheu, ele quer se apresentar assim, né? A Joana de Ângeles já isso fala do Divaldo, se apresenta para ele como uma jovem, né? Como uma freira, né? No filme do Divaldo mostra bem isso. Porque é assim que ela quis se fazer reconhecida. Como se o Emmanuel se apresentou para o Chico, como senador, porque é assim que ele quis se fazer reconhecido. Claro que todos esses já tiveram outras encarnações, inúmeras encarnações, mas se apresentam assim, né? Então, relendo só o último parágrafo do 18, vocês vão me ajudando aí, viu, gente? Frequentemente, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, com uma auréola e asas para aqueles que podem ser considerados anjos. Por isso que, às vezes, na Igreja Católica, eles falam que o anjo tem asa. Porque, às vezes, alguns videntes já viram assim. Mas a gente sabe que não tem asa.
O espírito não tem. Mas pode ser que algum vidente tenha visto assim, né? Olha lá. Ou um aspecto luminoso, resplandecente, enquanto outros trazem atributos que lembram suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com suas armas, um sábio com seus livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial. E às vezes trazem ainda vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios que sofreram. Para eles, esta aparência é uma realidade. Isto é, acreditam estar assim como aparecem, o que também é um castigo. Então, agora vou dar a voz para vocês, gente. Ajuda aí um pouquinho. Fala um pouquinho aí, gente. Para ver se eu estou caminhando certo. Senão eu fico insegura. Está caminhando, pode continuar, que está ótimo. Ah, então vocês vão me ajudando aí, por favor, hein, gente? Sintam-se à vontade. Agora, no item 19, que eu acho que foi o último que nós lemos, que a dona Honória até lembrou aí, né? No 19, eu vou ler esse pedacinho que é curtinho. O espírito que quer ou pode aparecer aos vivos toma, por vez, uma forma ainda mais definida, com toda a aparência de um corpo sólido, a ponto de causar uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corpóreo. Kardec tem um caso que ele fala, né? Que a pessoa estava na casa dele, na cama, parece que estava meio adoentada, no livro dos médiuns. Aí vem o vizinho, não é o vizinho, é um espírito que se apresenta, e para mostrar quem ele era, ele usa tabaqueira. Fala tabaqueira, que é tipo de um cachimbo, né? E estava É super. no laboratório do mundo invisível, No, né? isso, no laboratório do mundo invisível. Para mostrar ali, né, Ana, que o espírito ele tem essa possibilidade. E é claro, né, gente, que não são todos os espíritos que vão fazendo isso toda hora, porque não tem a permissão de Deus. Porque já pensou se isso virasse, vamos dizer, moda? Ia virar um caos na nossa vida, né? Porque a gente sabe que eles já nos influenciam muito mais do que a gente pensa. Mas pelo menos a gente não está vendo toda hora, né? Agora, só de ouvir a voz de um homem, nós já falamos, opa, de onde que vem essa voz de homem? Ninguém tem homem aqui. Ah, aqui tá difícil, né? E já Foi pensou um assim, enigma isso aí, viu, Marlene? Porque pô, todas ouviram, né? então, E o Tonho não é, né? Que não, entrou de mas lá. saiu faz tempo. Então, mas será que ele não entrou lá do centro? Ah, eu acho que não, Ana, porque a reunião lá começa às 8 também. Ah, Eu posso até perguntar depois para ele. Mas eu acho que não, porque ninguém pediu permissão aqui, ele teria que ter pedido, né? tinha que ter pedido permissão. Lá os É, espíritos pedem e ele não então, pediu. aqui ninguém pediu, né? Porque senão eu teria visto. Bom, vamos lá, seja o que for, nós estamos em casa com eles, né? Em alguns casos, em certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real. O William Crookes fazia experiências, né, com a Kate King. Ele chegou a cortar o cabelo do espírito, ele chegou a pesar. Olha, então tudo isso é possível, mas não é comum, né, gente? Não fica acontecendo toda hora isso. E a gente não pode perder de vista que para que um espírito se manifeste, ele vai usar o perispírito. E que toda mediunidade é perispírito a perispírito. Então, do médium também ele vai pegar, ele vai sintonizar com o perispírito do médium, né? Pegar os fluidos e tal. Porque senão não tem mediunidade. Não tem. E quando é só uma aparição para o médium, aí não é, aí é evidência do médium só. Agora, se for materialização, aí todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, né? Ouvir, ouvir. Então, é isso aqui.
Ah, eu vou só ler uma nota. Ah, não, mas a nota é do 21, depois a gente volta, que fala do agênere. Eu vou abrir um parênteses aqui, Ana Luísa, que vai me ajudar mais nisso. Tem pessoas, são espíritas, mas seguem, às vezes, uma outra vertente, né? Que é do rustenguismo. Eles falam que Jesus era um agênese, ou seja, ele não foi gerado. Mas aí, o que Kardec vai explicar aqui? Eu estou falando porque está escrito aqui, viu, gente? Kardec deu a essas entidades o nome de agêneres. Vai falar aqui no 21, depois a gente vê. São aqueles que não são gerados, como se pode ver no livro dos médios. Contam-se por milhões as ocorrências desse tipo de fenômeno em todo o mundo, e o livro da professora Louise Hay, Os Canais Ocultos da Mente, ou o livro de T. Hell, As Aparições, obras recentes no campo da parapsicologia, relatam casos verificados atualmente. Na Revista Espírita, Kardec relata vários casos e propõe uma teoria dos agêneres que explicam alguns fenômenos. Neste mundo de imperfeição em que vivemos, a perfeição dos agêneres constitui obstáculo para a aceitação da realidade do fenômeno entre os cientistas. O mesmo acontece com as materializações completas. Charles Richet, fisiologista francês, prêmio Nobel de Fisiologia de 1913, conseguiu tomar a pulsação, auscultar o coração e verificar quimicamente a respiração de um espírito materializado. Olha, teve pulsação e tudo. Os seus adversários disseram que ele havia sido iludido por um trapaceiro, pois não era possível que um espírito manifestasse esses sintomas da criatura viva. Bom, enfim, para fechar aqui, depois a gente pode voltar. Jesus não era Gênesis, não. Ele encarnou tudo direitinho. Teve a encarnação normal, como nós tivemos. Né? Essa é a teoria de Kardec, é que a gente comunga, né? Eu sei que tem pessoas que pensam diferente, com todo respeito, mas isso não está em Kardec. Não é, Ana? É sim. Bom, gente, então agora nós podemos ler o 20 normal, que foi onde nós paramos, né, dona Honória? E aí nós vamos comentando, todo mundo vai falando. Qualquer que seja o aspecto sob o qual se apresenta um espírito, isso quando ele vai se apresentar, inclusive sob a forma tangível, ele pode, de repente, tornar-se visível apenas para alguns. Para alguns. Numa reunião, pode aparecer apenas para um ou alguns dos componentes. De duas pessoas colocadas lado a lado, uma poderia vê-lo e tocá-lo, e a outra não ver nem sentir nada. Isso não é só para o médio vidente. Então, nós estamos numa reunião espírita. Um espírito pode se manifestar e só a Isa e a Dona Honória verem. Pode até tocar, dar a mão para ele, cumprimentar, e eu e a Ana não. A Verinha saiu, de certo, ela precisou sair, teve algum problema. E eu e a Ana Luísa não. Por quê? Porque o espírito aqui assim quis, e foi permitido. Né? O fenômeno da aparição apenas a uma das pessoas, dentre várias reunidas, explica-se pela necessidade de que haja uma combinação do fluido perispiritual do espírito com o fluido da pessoa, para que o fenômeno se produza. Então, nesse exemplo que eu dei, tanto a Isa quanto a Dona Honora têm os fluidos que combinam com o do espírito. E eu e a Ana Luísa não. Por isso que vocês duas viram e nós não. É isso, não é, gente? É sim, Marlene. Concordo. Então, é bem intricado. É de perispírito para perispírito. Isso. E o perispírito é feito de fluidos, né? Não.
Isso não quer dizer, gente, que a Maria Exaltina com a Honória sejam melhores. Elas podem até ser, lógico. Mas não é isso, nesse caso do fenômeno, não é isso. É a harmonização do fluido do espírito com o fluido do médium. Então, no caso, aqueles que têm os fluidos compatíveis com o do espírito vão ver, os outros não, né? Em outra situação, nós duas podemos ver e vocês não. Esse não é o médio vidente. O médio vidente, ele tem a possibilidade de ver. Também depende do fluido. E outra coisa que é bom a gente lembrar. Numa reunião espírita, vamos supor, a dona Honória e a Ana Luísa são médios videntes. A dona Honória viu uma coisa, a Ana Luísa vê outra. Aí, não dá para a dona Honória falar, acho que a Ana Luísa não viu, não. Não foi isso, porque eu vi diferente. Não, não é isso, não vai duvidar da médium, não. Porque a Ana Luísa viu aquilo que foi permitido e que estava na sintonia com o perispírito com o perispírito, né? Daquele espírito que se mostrar claro para a Ana Luísa. E que a dona Honória viu era outra sintonia. Então, não dá para a gente duvidar e querer, não, acho que ela blefou, não. Você não pode fazer isso. De jeito, maneira, né? Porque, olha, é muito intricado, né? Vamos dizer, a mediunidade. Sumiu, Verinha? O que aconteceu, filha? Eu fui colocar meu celular para carregar porque eu descuidei. E aí, apertei errado aqui, tive que reiniciar e agora deu certo. Vocês estão onde agora? Nós estamos no 20, no segundo parágrafo. Certinho. Obrigada. Eu vou repetir aqui. O fenômeno da aparição apenas a uma das pessoas, dentre várias reunidas, explica-se pela necessidade de que haja uma combinação do fluido perispiritual do espírito com o fluido da pessoa. Então, às vezes, por que se apresentou para a Isa e não se apresentou para mim? Porque o fluido perispiritual do espírito comunicante que queria se apresentar tinha harmonização com o da Isa e não tinha comigo. E essa harmonização, gente, não tem nada a ver com a evolução. Não tem nada a ver. É a compatibilidade dos fluidos. Viu? Não tem nada com a evolução, não. Para isso, é necessário haver entre os fluidos uma certa afinidade que favoreça a combinação. Se o espírito não encontra a aptidão orgânica necessária, orgânica, gente, orgânica, então não é espiritual. Mediunidade, ela tem um componente físico. Pode ver que, às vezes, numa família, quando um é médio, o outro também é. Então, não é elevação espiritual, não. É claro que todo médio, ele tem que buscar a sua elevação espiritual. Deixa eu só dispensar um aqui, gente. Eu estou na reunião, depois te ligo, tá? É meu filho que ligou. Então, ele não está dando sorte, Ana. Toda hora que ele liga, eu estou ocupada. E depois, a hora que eu vou ligar, ele não pode, não tá batendo. Então, a gente tem que pôr assim, na mente isso. Não é porque o médium vê, ele recebe, ele é evoluído. E o Chico? O Chico, ele é evoluído não é porque ele era médium. Ele é evoluído porque ele desenvolveu a sua capacidade. Se for assim, o Kardec não é o exemplo de evolução para nós, e ele não tinha mediunidade ostensiva. Ele não tinha. Então, a evolução é do espírito. E a mediunidade está bem ligada à aptidão orgânica. Ou seja, não pode perder de vista. Então, a gente começa a endeusar certos médiums e está errado. Até atrapalha, né, os médiuns, coitados, né? Até pode atrapalhar. Se o espírito não... Oi, bem, fala. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele faz um estudo da pineal,
E ele fala, né, que quanto mais cristais de apatita tem a pineal, maior mais intensa é a mediunidade da pessoa, né? Então, essa faculdade orgânica, ela está na pineal, segundo o doutor Sérgio, né? Porque Kardec fala apenas que é orgânica, mas ele não cita onde é, né, Ana? que né? Agora, o Sérgio Felipe, ele faz um estudo, né, cientificamente, e ele diz que é pela pineal. Ele fala que a pineal é uma antena parabólica por onde nós captamos tudo que se passa, né? No mundo ao nosso redor e também no mundo espiritual. É por aí que nós captamos, né? Eu já assisti palestra dele falando isso mesmo. E ele mostra, ele dissecou a pineal, ele mostra os cristais né, lá dentro. Então, são cristais de apatita. Apatita é um mineral que você encontra na natureza. Na natureza tem. É uma rocha. E nós temos no cérebro os cristais de apatita. Então, aquele negócio de falar assim, eu não tenho bola de cristal. Tem a bolinha de cristal. Uns têm mais, outros menos, tem, né? Ana? Mas tem. Porque, na realidade, todos nós somos médios, definição de Kardec, né? Só que é o que a Ana falou, alguns têm mais, assim, ou diferentes possibilidades, e outros nenhuma. Mas todo mundo é médio. Quem não tem uma percepção, uma intuição, ou mesmo no sonho, a gente tem, né? Mediunidade para o gasto, vamos dizer assim, né? É isso aí. Então, tem um fundo de verdade esse ditado, né? É interessante. Tem bola de cristal, né, Ana? Seja bolinha. Bolinhas de cristais. Lá, então, voltando aqui. Para isso, é necessário haver, entre esses fluidos, uma certa afinidade que favoreça a combinação. Então, gente, afinidade... Aí, às vezes, você fala, fulano recebeu um espírito tão endurecido, um espírito tão maldoso. Nosso médio é assim, gente, não é essa afinidade. É afinidade de fluidos perispirituais. Então, voltando no Chico, no Divaldo, eles também dão passividade para espíritos sofredores ou espíritos maléficos. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a evolução. Não dá para você querer ver a evolução da pessoa pelo tipo de comunicação que ela vai dar, né? Então, essa combinação é de elementos fluídicos, não morais, não morais. Se o espírito não encontra a aptidão orgânica necessária, o fenômeno orgânica, o fenômeno da aparição não poderá realizar-se. Se existir aptidão, o espírito é livre para aproveitar-se dela ou não. Por conseguinte, se estiverem juntas duas pessoas igualmente dotadas nesse sentido, o espírito pode efetuar a combinação fluídica apenas com aquela a qual deseja aparecer. Como não faz com a outra, esta não o verá. Do mesmo modo, de duas pessoas que estivessem com olhos vendados, se uma terceira pessoa quisesse mostrar-se apenas a uma delas, só levantaria uma das vendas. Mas a quem fosse cego, pouco adiantaria tirar a venda. Não lhe seria concedida, por isso, a faculdade de ver. Então, numa reunião mediúnica, é isso que eu já falei, vou repetir. O espírito vai se manifestar. Tem dois médios videntes. Ele pode se manifestar para um de uma forma, para outro de outra. Não quer dizer, aquele médium mentiu. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu não vi isso, não. Filha, você não viu, não quer dizer que o outro está mentindo. Né? É porque o espírito quis se manifestar para ele daquela forma, e para você de outra. Ou não se manifestar para você. Às vezes a necessidade era outra, né? A vontade do espírito era outra. Ele deu bem um exemplo aqui, né? Todos nós estamos com as vendas nos olhos. O espírito tira a venda só da velhinha, só a velhinha que vai ver.
E depois, na hora que ela fala, ela está mentindo? Eu vou falar que ela está mentindo? Não, eu não vi porque eu não pude ver. Não me foi dado isso, porque às vezes não era necessário, né? Você é médio vidente, Isa? Não, né? Mas a Isa vê, né? Mas você vê, ela está falando, Isa, então explica essa história para nós. A Não, não Isa, é que a Sueli fala que vê também. às Aí eu vezes, vou dona falar um Nora, não é negócio toda aqui. hora. A Maria José conta, quando ela ia no São Francisco, a filha do São Francisco, ela recebia, ela falava que era o pai dela. E a Anira estava lá, a Anira é vidente, ela falou que não era o pai dela. Ela até brigou com a Anira, falou, é meu pai sim, a Anira parou até de ir lá. Acho que ela não vai em lugar nenhum, porque eu vou lá no doutor Alonso, eu pergunto o seu Osmar, ele fala, tá lá, parou, não vai em lugar nenhum. Aí disse que ela falou, aí um outro comunicou, ela falou, agora eu sou Francisco. E a tia dele não aceitou, falou que não era, que era ele que era o primeiro. Aí a Maria José conta isso, aí ela parou até de ir, porque ela brigou com ela, falei assim, gente, mas é difícil, né? É. Você pensou, ela é tão espírito, que de um espírito brigar com a outra. A mediunidade da evidência é muito complexa. Não vou analisar esse caso, lógico. Mas às vezes não dá para você bater o martelo, né? Agora, igual eu, às vezes eu falo que eu vejo, não é que eu vejo. Não vejo também, não sou vidente. Eu percebo. Então, a gente fala que ver é uma maneira de ver, né? Você, não é isso, é isso? Não é sempre, que às vezes pensa assim, né? Não é sempre, né? A gente percebe, tem a sensação, que nem nós, assim, hoje, a harmonia do grupo, tudo do estudo, me veio em fazer a prece e nós irmos, sempre a gente vai, né? Mas lá na sala, né, dona Honória, de passe. Então, aí eu já vi mais marcas, o tratamento estava mais intenso, mas não é sempre. E a Sueli também, ela tem aquela percepção. Por isso que eu falo, não sou vidente. Né? Mas acontece, Isa, que eu sei uma vez, você falou para mim, era aniversário do meu filho, né? Eu não sei se é ele, você falou que eu ganhei um buquê de flor. Não, isso aí, Lembra? tanto do grupo, a gente recebe, me é permitido ver, outro dia então aí vejo. Você viu outra pessoa me abraçando, mas aí eu não sei se era minha mãe ou se era o meu filho, Jorge. Você falou que viu, né? Até fiquei muito feliz. Falei, graças a Deus, porque, né? Ele já, graças a Deus, já entendeu, né? Ele não queria aceitar quando ele partiu. E demorou muito. Meu pai até pediu para nós fazer muita oração, porque estava dando muito trabalho. Graças a Deus, a última que ele deu comunicação, ele falou que já estava trabalhando, já estava socorrendo os drogados que chegavam. Aí eu fiquei feliz aquele dia, falei assim, nossa, né, ele que me deu o buquê de flor, muito emocionante. Então, aí eu vejo, de vez em quando, me é permitida as flores, na reunião mesmo de quarta à tarde, ou de sexta, tudo, na segunda ou sexta. Então, é permitido, mas eu não vejo, como é que fala assim, aquele vidente, aquele médico que realmente, a mediunidade dele é de vidência, né? Mas é muito gostoso. Quando a harmonia do grupo, do pensamento, nossa, é muito bom. Pode falar, Ana. Eu penso o seguinte, o médium, que ele é vidente mesmo, propriamente dito, ele vê como nós aqui estamos vendo umas às outras. Agora, aquele que não tem essa vidência assim, ostensiva, ele vê através de uma tela mental. Eu, por exemplo, já vi muita coisa, mas me apresenta assim, numa tela, como se fosse uma tela mesmo, certo? Eu já vi muita coisa assim, em tela mental. Mas ver assim, porque tem médium vidente que fala que até assusta, né? Até assusta. Pula, de repente, uma onça na frente, assim, ó. Uma médium já me falou que é uma onça, ela estava andando na rua, a onça pulou na frente dela, assim, ela levou aquele impacto,
aquele susto. Então, o vidente, ele vê mesmo. Agora, aquele que não tem essa vidência ostensiva, ele vê como se fosse uma tela. E isso já me aconteceu muito. Aí eu fico pensando assim, será que é da minha imaginação? Às vezes pode ser, às vezes não. Porque tem vezes que eu nem estava pensando e aparece aquela tela. Às vezes, no momento de oração, uma prece. É assim que acontece. Comigo agora, não sei. Ana Luísa explicou bem, é isso mesmo. Parece que a gente vem como uma tela mesmo. Vem aquela visão. É diferente do médio vidente, né? Enquanto a Ana Luísa falava, eu me lembrei do Divaldo. Ele conta que no começo da mediunidade dele, que ele ainda não tinha esclarecimento, ele estava no trabalho lá, ele tinha que fazer atendimento ao público. Então, todos vocês sabem disso, estou só lembrando. Ele se levantava, coitado, para atender a pessoa que chegou lá e não era encarnado. Até que ele combinou, né, com a amiga, oh, se você não vê ninguém, você me dá um sinalzinho, né? Uma vez também eu ouvi ele falando que ele precisou parar de dirigir. A Ana falou da onça, eu lembrei que ele estava dirigindo, passava alguém na frente e não era encarnado. Ele brecava, ele não pôde dirigir. Esse é o médio vidente mesmo, né, gente? Que não é, eu acho que não é o caso da Isa, não é o meu caso, eu acho que não é o caso de nenhum de nós. A gente vê como se fosse uma... vem na tela, né? Mental. A gente fala que viu, né? Porque não deixa de ser uma visão, mas não é essa visão ostensiva, assim, né? Não é A assim. Maria José já faz um tempo, bem um tempo. Ela falava que ela via, assim, abria tipo um filme, dizia que ela falou que não tinha escrito, mas ela não tinha tempo de ler. E também ela falava que via as pessoas, que às vezes ela acordava, o sofá da casa dela estava cheio de gente sentada no sofá. Agora acho que ela parou, porque ela não fala mais, mas de primeira ela falava isso. Eu já ouvi Maria José falando isso várias vezes. Bom, gente, podemos continuar? Então, agora nós vamos para o 21. As aparições tangíveis, ó, tangíveis, são muito raras, mas as aparições vaporosas são frequentes, principalmente no momento da morte. Olha que interessante. O espírito que se desprendeu parece querer apressar-se em rever os parentes e amigos, como para avisá-los de que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que continua vivo. Que cada um procure reunir suas lembranças e verá quantos fatos autênticos desse gênero, aos quais não deu atenção, ocorreram, não apenas durante a noite, mas à plena luz do dia e em pleno estado de vigília. Olha o que Kardec fala. Todos nós já devemos ter passado por isso. E já mesmo. E Kardec conta também vários casos, né? Naquela época, né, gente, que não tinha computador, não tinha nada, que hoje a comunicação é instantânea, né? Você comunica com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo na hora. Antigamente não era assim. Aí parece que uma pessoa que morava bem distante, né? Não sei se era irmão, parente, não me lembro. Ele chegou e avisou, né? Eu já parti e tal. Depois de muito tempo que recebe o recado. Naquela época que era difícil a comunicação, demorava a chegar as notícias, né? E é uma prova, e eu acho que todos nós já tivemos esses lances, principalmente quando desencarna uma pessoa muito querida nossa. Às vezes a gente tem a intuição, ou assim, o aviso, né? Ou a própria pessoa, às vezes, vem e fala. Aqui a nota que ele fala, quer ver? As aparições no momento da morte são hoje objeto de pesquisas parapsicológicas e deram origem a um novo tipo de fenômeno paranormal, acrescido ao quadro da fenomenologia científica do gênero, o fenômeno teta, a letrinha aqui é pequenininha, designado simplesmente por uma letra, que é a oitava do alfabeto grego e com a qual se escreve a palavra morte. O grupo Teta de pesquisas é dirigido por
Universo e tal, nos Estados Unidos, pelo professor Pratt, companheiro de Heine. Esse fenômeno foi reconhecido pelos parapsicólogos com a mesma dualidade com que o Espiritismo o apresentou e explicou há mais de um século. É psigama ou subjetivo quando não apresenta características materiais, e é psicapa ou objetivo quando a aparição se torna tangível. Ou quando, ao invés da aparição, o aviso de morte é dado pela queda de um objeto, o estalido de um relógio que para exatamente na hora em que a pessoa morreu, e assim por diante. Isso aqui é nota do Herculano Pires. As coisas acontecem. E não é só espírita que sabe disso, né? É que os outros, os parapsicólogos até estudam, mas vão dando outros nomes, né? E, às vezes, as outras religiões também dão outros nomes, ou às vezes pula essa parte, mas que todo mundo vê e ouve, tem pressentimento, tem. Não precisa ser espírita, não. O bom é que Kardec estudou, apresentou para nós, né? E quando a gente estuda, fica mais fácil. A gente vê que não é nada sobrenatural. Quem tem um caso aí para contar? Kardec fala que todo mundo deve ter um caso aí para contar. Vamos ver se alguém tem. Eu acho que a gente tem, às vezes esquece, né? A Verinha vai contar. Fala, Verinha. Não é bem contar um caso, mas acontece muito de eu ser avisada em sonho, o que eu não posso esquecer no outro dia. É muito forte, é muito legal. Eu já tive também, assim, às vezes eu tenho, né? Ou vamos supor que eu esteja, assim, não é preocupada, estou estudando alguma coisa, parece que eu não estou entendendo, aquilo está difícil. Aí, às vezes, à noite, vem, mas aí parece que eles me acordam para, como diz, para eu registrar no estado de vigília. Aquilo que, às vezes, acontece isso comigo, não é sempre também, né, gente? E sobre desencarne de alguém querido, assim, vocês já tiveram alguma... Eu não tive, não, mas o Alessandro, por exemplo, ele tem sonhos. A Ju tem uma prima minha que tem, ela sonha. Às vezes ela até vê, sabe? E a pessoa desencarna, ou acontece algum acidente. É interessante. Tem gente que tem essa premonição, né? A minha irmã, ela via, agora, mas ela morria de medo, ela morre de medo. Ela não dorme no quarto sozinha. O compadre Zé, quando saía, ela tinha que pôr a neta dela para dormir no quarto com ela. Uma vez desencarnou um tio do compadre Zé lá em São Paulo. Aí ela viu ele na beirada da cama, de boné na cabeça, ele era policial. Aí elas que agarravam o Zé, 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 e tampava a cabeça, estava vendo, estampava, fechava o olho, estava vendo. No outro tive que saber que o homem tinha desencarnado. Mas ela morre de medo. Nossa, ela nunca vi ter medo daquele jeito. Dona Honora, e como ela está vendo com os olhos do espírito, não adianta ela tampar os olhos. Não adianta, ela vai continuar vendo, né? Tadinha. Então, eu falo assim, Marlene, tem gente que tem medo. Falou assim, olha, o Zé morreu. Já está com medo. Falei, gente, mas por que isso? O homem está vivo, não tem medo. Só porque falou que morreu, já está morrendo de medo. Ah, pelo amor de Deus. É mesmo, né, dona Honora? Tem que ter mais medo dos que estão vivos, né? Encarnadinhos. Então, eu falo, tem medo mais dos vivos. Tadinha, minha sogra também morria de medo. Morria de medo. Agora, acho que minha irmã parou de ver, mas ela via muito. É isso aí. Não adianta fechar os olhos, não, viu? Porque se vê, vê mesmo. Agora, gente, nós vamos entrar na transfiguração e na invisibilidade. Isso aqui é interessante também. Então, eu vou lendo e a gente vai comentar. O perispírito das pessoas vivas, o nosso, por exemplo,
goza das mesmas propriedades que o dos espíritos. Então, o perispírito da Isa, da Ana, da Dona Honória, da Verinha, o meu, tem a mesma propriedade que tem o perispírito de um desencarnado. Por exemplo, do seu filho, do Luiz, né, da minha mãe, da mãe da Ana Luísa, de um parente da Verinha que já se foi. A propriedade é a mesma, né? Tanto do encarnado quanto do desencarnado. Como já foi dito, ele não está confinado no corpo, o perispírito não fica preso no corpo. Ele irradia-se e forma à sua volta uma espécie de atmosfera fluídica. Ora, pode acontecer que, em certos casos, e sob o império das mesmas circunstâncias, ele sofra uma transformação análoga à que foi descrita. A forma real e material do corpo pode desaparecer debaixo dessa camada fluídica, por assim dizer, e tomar momentaneamente uma aparência completamente diferente, mesmo de uma outra pessoa, a de um espírito que combine seu fluido com o do indivíduo. Ou então pode ainda dar a um rosto feio um aspecto belo e radioso. Este é um fenômeno designado com o nome de transfiguração. Então, o espírito desencarnado, né, combinando com o fluido do encarnado, ele pode alterar a aparência que ele quer mostrar. Igual eu dei o exemplo do Bezerra, o Bezerra faz questão de mostrar como ele desencarnou aqui na Terra. A Joana, em uma de suas encarnações também, né? É um fenômeno bastante frequente e que se produz principalmente quando certas circunstâncias provocam uma expansão mais abundante de fluido. Tem aquele Paulo Frutuoso, acho que vocês já ouviram também, ele é um médico, é lá do Rio de Janeiro, acho que é do Rio mesmo, né, Niterói. E eles têm, né, uma casa lá, uma casa espírita, um centro espírita, e eles trabalham com materialização. Então, não é um processo muito simples, não. Eles colocam o médium, às vezes, numa cabine fechada, pedem para todos os que estão participando ficar em oração fervorosa, não pode mudar o pensamento, porque materialização não é fácil. Não é fácil. E eles têm lá fenômeno de materialização. Eu li um livro do Paulo Frutuoso, acho que é Medicina do Além, que chama. Ele conta vários casos, né, que eles fazem lá, eles têm esse trabalho lá. O fenômeno da transfiguração pode manifestar-se com intensidades muito diferentes, conforme o grau de purificação do perispírito. Claro, gente, na medida que o espírito evolui, o perispírito também evolui. O perispírito meu, por exemplo, é bem diferente do perispírito do Bezerra. Lógico que o meu é denso, o do Bezerra não, né? É claro, porque o espírito é que comanda. Se ele é evoluído, o perispírito dele é mais purificado, né? O grau de purificação do perispírito, o grau que corresponde sempre à elevação moral do espírito. Limita-se, às vezes, a uma simples mudança de aspecto na fisionomia, ou então pode dar ao perispírito uma aparência luminosa e magnífica. A forma material pode, portanto, desaparecer sobre o fluido perispiritual, mas esse fluido não tem necessidade de tomar um outro aspecto. Às vezes pode simplesmente cobrir um corpo inerte ou vivo e torná-lo invisível aos olhos de uma ou de várias pessoas, como faria uma camada de vapor. Então, às vezes, o espírito, ele pode, com seus fluidos, ele pode esconder um objeto. Ele pode. Aí eu não vejo o objeto. Mas cadê aquele objeto? Estava aqui e tal. Eu não vejo. Mas ele retirou? Pode retirar também. Mas normalmente, ele encobre com aqueles fluidos
e fica invisível para nós. Pode falar, Verinha. Não, ele pode encobrir, como você disse, e achar. E essas pessoas que faz até simpatia para achar alguma coisa que perdeu e não está achando, como será que funciona, hein? Interessante, não é? É. Aí é pedir intuição para pode ser lembrar, isso, vou procurar em tal onde lugar. guardou, né? Onde guardou. Teve Isso. uma vez, Verinha, eu tenho um óculos que é só para perto, e a armação dele é branquinha. Então, isso já dificulta, eu acho. Enfim, minha filha, eu não achava aquele óculos por decreto nenhum. Nenhum. Procurei na casa inteira. Por fim, eu falei, vou largar de mão, né? Vai fazer o quê? Mas ninguém tinha saído daqui, ninguém tinha entrado, quer dizer, ele tinha que estar aqui, né? Aí, depois de 1 ou 2 dias, velhinha, eu achei o danado em cima da cama, de outra cama. No outro quarto que eu tenho aqui, né? Quando os meus meninos vêm. Mas aí eu fiquei na dúvida. Porque como ele era branco, às vezes eu não enxerguei. Eu já tinha revirado a casa inteira. Pode ser que eu não enxerguei mesmo, né? Mas pode ser que foi alguma obra de algum irmão. Mas eu não vou bater o martelo que foi, não, porque às vezes não foi, né? Mas poderia ser também. Não sei. Agora, esse caso, quando a gente perde, aí entra mais no descuido, né? Às vezes a gente é distraído, igual eu mesmo no caso desse óculos, pode ser isso. A chave é muito comum acontecer isso. Você não tem aquele hábito de guardar naquele lugar, pôs em outro lugar, esqueceu. Tem gente que fica pedindo, né? Tem até o solonguinho para pedir, tem gente que pede. Mas aí já eu acho que é outra história mesmo, né? Mas pode ser que algum irmão brincalhão também do nosso tipo aproveita, né? Eu não... Ou dá intuição quando a gente pede. Aí eu não sei, a gente não pode fechar a questão que é tudo espírito, não, né? Às vezes é só do espírito encarnado mesmo. Então, deixa eu ver aqui agora. O fenômeno da transfiguração, vou repetir aqui. Pode manifestar-se com intensidades muito diferentes conforme o grau da purificação do perispírito, grau que corresponde sempre ao de elevação moral do espírito. Limita-se, às vezes, a uma simples mudança de aspecto na fisionomia, ou então pode dar ao perispírito uma aparência luminosa e magnífica. A forma material pode, portanto, desaparecer sobre o fluido perispiritual, mas esse fluido não tem necessidade de tomar um outro aspecto. Às vezes pode simplesmente encobrir um corpo inerte ou vivo e torná-lo invisível aos olhos de uma ou de várias pessoas, como faria uma camada de vapor. Tomamos essas coisas reais apenas como pontos de comparação, e não com o fito de estabelecer uma analogia absoluta a qual não existe. Eu vou terminar só o 21, que a gente encerra aqui. A semana que vem é outra. Estes fenômenos só parecem estranhos porque não se conhecem as propriedades do fluido perispiritual. É para nós um campo novo que deve ter propriedades novas e não podemos estudar pelos processos comuns da ciência, mas que nem por isso deixam de ser propriedades naturais que de maravilhoso só tem a novidade. Tem uma nota aqui que depois a gente pode ler, porque acho que já deu. É enorme essa nota. Essa nota não dá para ler agora, não. Sabe o que a gente pode fazer? Em casa, cada um de nós lê a nota, e talvez semana que vem o Vitor vem, ele ajuda, ou nós mesmos vamos comentar, porque a nota é bem grande, eu não sei se tem no livro de todos vocês. No meu livro não tem. Não tem, né? No seu não. tem, né, Verinha? Da Ana, eu acho. Que número que é a nota, Marli? É 23, Ana, do Herculano que tem. Então, é isso, gente. Eu acho que é muito interessante. É o que Kardec fala aqui, gente. De novo, não tem nada de maravilhoso. Tudo são fenômenos, né, possíveis de acontecer. Fala, Verinha. Então, o perispírito, você disse que, mesmo desencarnado, o perispírito continua. É que há muitos estudos que eu participo, eu não me lembro qual deles estudou
que conforme o espírito for evoluindo, o perispírito vai se diluindo, até chegar no zero, acabar com o perispírito. Onde não sei se foi com Mário, ou foi no Céu e Inferno, se foi na Gênese, porque eu estudava. E aí, conforme... agora eu não consigo lembrar, mas dizem que conforme o espírito evolui mesmo, ele funde com o perispírito. O perispírito funde com o espírito. Ele evolui também, mas não quer dizer que ele perde, porque qualquer momento que o espírito precisa, ele usa o perispírito, não é? A Ana vai explicar melhor. No livro dos médiuns tem um item lá, não me lembro de qual capítulo, eu lembro o item que é 55, mas não lembro o capítulo que é, não. O espírito jamais perde o perispírito. Ele depura, sim, o perispírito depura, de tal forma que quase se confunde, mas não confunde. Quase. Então, Kardec deixa isso bem claro, lá no livro dos médiuns. Então, falar que confunde plenamente, não confunde, não. Quem falou isso entendeu errado ou não estudou o livro dos médiuns. É porque, às vezes, a pessoa explica de um jeito, né? Porque a hora que o espírito precisa, está lá o perispírito. Agora, é claro que o perispírito... É o que eu dei o exemplo agora mesmo. Meu perispírito é muito, muito, muito mais doce. Não tem nem dúvida. Do Bezerra de Menezes, do Dival. Porque o perispírito é matéria. O espírito não é, mas o perispírito é matéria. Então, ela pode ser uma matéria bem essenciada. Então, o que é que vai dar essa diferença aí? São as moléculas. A Marlene, por exemplo, falou, o meu perispírito é denso, né? O meu também, como Ana Luísa, o perispírito Ana Luísa, também é denso, pelas minhas características, né? De espírito imperfeito. Então, o que é que denota essa densidade? São as moléculas. Num perispírito denso, as moléculas são juntinhas. Num perispírito mais diáfano, mais etéreo, menos materializado, né? As moléculas se distanciam umas das outras. E as moléculas formam as células. Então, por isso é que ocorre a densidade, quando as moléculas que formam as células estão muito compactadas. Então, a gente fala, está denso, fica pesado, pesa mais. E quando elas se expandem, certo? Se afastam umas das outras, então fica mais leve, mais rarefeito. É igual um ar que está cheio de gotículas de água, ele está muito condensado, né? Quando ele tem menos gotículas de água, ele está mais expandido. Entendeu? Fica mais vaporoso. Às vezes é que, assim, no estudo, Verinha, talvez tenha falado isso, que ele vai, assim, aprimorando também, menos denso, mas perder não perde. Porque a hora que, por exemplo, Jesus, quando veio para a Terra, quando encarnou aqui, ele usou o perispírito e se adequou ao nosso planeta. Certo. Jesus, hein? Imagina. Gente, olha, foi muito gostoso, né? Semana que vem, se Deus quiser, o Vitor também tá, mas independente disso, nós vamos estudando juntos, é muito gostoso, né? E vamos emitir as nossas vibrações agora para a dona Naira, ela não está muito boazinha de saúde, por isso que ela não entrou hoje. Sim. Parou no item 23. Isso. Nós vamos ler Não, Ana, nós paramos no 24, mas nós vamos ler aquela nota 23, né? Nós vamos começar na emancipação da alma. Uhum. Então,
Vamos agradecer a Deus, né, a Jesus, pela bênção, pela oportunidade renovada do nosso reencontro, retomar o nosso estudo dessa obra tão maravilhosa, são as obras póstumas, né? E que nós possamos ter sempre a lucidez, a ajuda um do outro, para que possamos chegar à compreensão precisa do que Kardec escreveu. Vamos emitir as nossas vibrações amorosas para a dona Nair, que no seu lar ela receba muito amor, carinho, e principalmente que ela esteja serena. E se Deus quiser, na sexta próxima estaremos juntos. Que assim seja.